Vamos trazendo aqui as informações. Está na linha comigo aqui o senador Sérgio Souza, e hoje amanheceu fria a segunda-feira. Eu acho que o senador deve estar na capital do estado. Vamos começar perguntando para o senador como é que está o clima na capital do estado. Senador, primeiramente, bom dia. Bom dia, Beringal. Bom dia. Aqui em Curitiba está bastante frio, chovendo ainda. A previsão é que chova até amanhã e a temperatura caindo, né? A previsão para hoje é chegar a em torno de 0 graus. E amanhã a previsão é chegar para menos 2 graus na capital paranaense. Agora, o senador aqui é muito ligado ao campo, à agricultura. A gente vê uma preocupação, né, até quando fala em neve, tem essa questão do turismo, algo que é até belo. Santa Catarina, Rio Grande do Sul explora muito isso, mas há uma preocupação com o campo, né, senador? Nós estamos hoje no Paraná, por exemplo, quem plantou milho praticamente já salvou, né, que é as regiões mais quentes, regiões, por exemplo, do Oeste, região de Cascavel, Assis Chateaubriand, Toledo, tem previsão de muito frio, inclusive geada e neve naquela região, mas o milho já saiu. Agora, para quem plantou trigo, que é a base da nossa região, cultura de inverno da nossa região, do Vale do Ivaí, ainda está arriscado, né? Já perdeu boa parte pelas chuvas. Eu ouvi esses dias que vários produtores dizendo que 30%, 40%, em alguns casos já perderam pela quantidade de chuvas que caiu nos últimos dias, e agora ainda pode perder pela geada que pode vir aí nos próximos dias, né? É uma pena, realmente é uma pena, mas são condições climáticas que estamos suscetíveis, né? Senador, falando aqui da política no Brasil, primeiro, hoje nós temos aí já saiu inclusive de Roma, vindo para o Brasil, o Papa Francisco, a Jornada Mundial da Juventude. A gente fala num sentido ecumênico, né? Porque qualquer movimentação religiosa é importante para uma sociedade que às vezes vive conturbada, às vezes com muita violência. Então tudo isso é importante para o Brasil, né, senador? Olha, eu acho que vem numa boa hora, sabia? O Brasil ele está vivendo momentos de turbulências, no sentido de você procurar entender o que o Brasil está querendo, o que o cidadão brasileiro está querendo, o Congresso, o Poder Executivo, e o Papa vem para nos abençoar, né? Vem para trazer a sua humildade, vem para trazer a sua serenidade, a sua paz interior, para dizer ao povo brasileiro de que nós podemos e podemos muito mais, mas desde que seja feita com fé em Deus, desde que seja feita com humildade, em favor da sociedade, em favor dos que mais precisam, né, Berimbau? Exato. Senador, a gente está comemorando aqui hoje 2 anos de mandato do senador Sérgio Souza, que é suplente da ministra Gleisi Hoffmann, né? E nós tivemos aí, até recentemente, ao participar de uma reunião da MUVE aqui no Vale do Ivaí, em Borrasópolis, até comentei isso, o deputado federal André Vargas disse que o Paraná precisava de um senador como o Sérgio Souza, que tem lutado por todas as causas, né? Seja na agricultura, na ferrovia, né? Nos tribunais regionais, seja na questão da economia, no custo Brasil, está preocupado com as questões do Paraná. Então acho que é uma experiência importantíssima e o senador também comemora isso, né? Olha, Berimbau, 2 anos e quase 2 meses, né? 2 anos, 1 mês e alguns dias. Parece que foi ontem, passou muito rápido, mas nesse período eu consegui realmente caminhar a passos largos, alcançamos vários objetivos em favor do nosso Estado. Tive a oportunidade de propor inúmeros projetos de leis, são quase uma centena de projetos de leis, alterações a constituições, requerimentos no Congresso Nacional, para melhorar a vida dos nossos paranaenses, para melhorar a vida dos nossos brasileiros, né? Na Constituição está lá, escrito que a função do senador do seu Estado é representar o seu Estado, lutar pelas causas do seu Estado. Eu espero estar fazendo isso. As grandes causas do meu Estado são as minhas causas. Nós estamos, inclusive, sou relator de propostas como a trazer de volta o ICMS da energia para o Paraná, a questão do mar territorial, a questão do TRF, né, Tribunal Regional Federal. Todos têm acompanhado aí a minha luta desde o início para que nós possamos ter a justiça mais eficiente para o cidadão e aquele cidadão que mais precisa, porque esse tribunal
80% dos projetos, dos processos que julga, é de natureza previdenciária, aposentadoria, revisão da aposentadoria. Então, tantas outras causas, né? Como fui membro das comissões todas que fez o Código Florestal Brasileiro, sempre discutindo a questão da agricultura, da agropecuária. Sou membro titular da Comissão de Agricultura, estou lá na Frente Parlamentar Agropecuária, onde coordeno, estou lá na frente do cooperativismo, onde sou o coordenador tributário. Então, onde o Paraná tem um interesse, o senador Sérgio Souza busca preencher um espaço. Ora, o senador defendeu em plenário na última semana proposta de sua autoria que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é ligado a essa questão da maioridade penal e essa preocupação que a sociedade brasileira tem tido. Como é que está essa questão hoje, senador? Olha, Berimbau, eu acho que nós precisamos dar uma resposta à sociedade. Eu sempre faço uma análise, por exemplo, dos projetos que apresento, como aquele da cidadania moral ética, ética social e política, como este aí, que trata de nós criminalizarmos o menor ou apenarmos o menor com uma pena mais rigorosa. Essa reflexão que eu faço é dividindo um pouco o interior dos grandes centros. É um pouco diferente. No interior, nas pequenas cidades, a família tem muito mais proximidade com seus filhos, consegue estar mais perto, ainda consegue passar valores éticos e morais para o seu filho. Mas nos grandes centros, cada vez isso está mais distante, né? Então, o pai, a mãe trabalham os dois, levantam muito cedo para poder chegar no horário do trabalho, saem do trabalho, chegam tarde em casa, às vezes não conseguem conviver o mínimo necessário com os seus filhos para passar a ele os valores éticos e morais. E esse filho acaba ficando refém de uma sociedade marginalizada, dos bandidos, daqueles que procuram aliciar menores para o cometimento de crime. E o que faz o congressista no momento desse, né? O congressista, o deputado, o senador, é a função dele, enquanto representante do povo no parlamento, é a função dele regular o convívio em sociedade. Então, as leis servem para isso, né? Lá no primórdio da humanidade, quando ela começou a viver em sociedade, a lei era dente por dente, olho por olho. Quando se formou o Estado, o cidadão ele deu ao Estado o poder de regular o seu convívio em sociedade. O Estado passou a legislar, a fazer leis que minimizassem a agressão, minimizassem os conflitos entre a sociedade. Agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio em 1990. Então ele já não é mais um adolescente, nem uma criança, já tem 22, 23 anos, já é um adulto e precisa ser revisto. Porque o adolescente da década de 80, da década de 70, é diferente do adolescente de hoje. A sociedade é diferente. Nós mudamos e mudamos muito. Nós éramos, na década de 80, um país que vivia ainda no final, mas vivia uma ditadura. Nós ainda tínhamos eleições indiretas para presidente. Nós ainda éramos um país que tinha uma inflação de 80% ao mês, onde o salário mínimo não tinha poder de compra. As pessoas viviam, na maioria, os brasileiros, à margem da pobreza. Hoje o Brasil mudou. Só que mudou e se concentrou em grandes cidades e nós precisamos rever essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, aonde o menor, até 18 anos, ele não pode, em alguns casos, é claro, ele não pode ficar tão somente com uma pena de ressocialização, que tem no máximo 3 anos de idade. Quando chega aos 18, a sua ficha é limpa e ele volta para a sociedade como se renascendo das cinzas. Não. Eu acho que estas penas servem para aquele menor que comete infrações leves e que não são reincidentes. A minha proposta é que, no caso do menor reincidente em crimes graves, crimes de estupro, latrocínio, homicídio, crimes graves, crimes contra a vida, crimes contra a integridade física de um cidadão, ele seja punido com uma pena igual a que está no Código Penal. Ele passa a cumprir a pena no estabelecimento adequado, que é a ressocialização,
até os 18 anos. Depois dos 18 anos ele vai para um presídio comum, como qualquer outro cidadão. Só assim nós afastaremos organizações criminosas do menor e nós colocaremos mais medo no menor, ou seja, acabará essa sensação de impunibilidade que nós temos da sociedade brasileira e do próprio menor, que vem cometendo cada vez mais crimes e crimes graves. Exato, senador. É sempre importante essas reflexões, né, para que a comunidade também possa entender aquilo que está sendo debatido, o que pensa o Congresso Nacional em relação a estas questões. Senador, nessa segunda-feira nós temos aí a semana toda pela frente. Eu queria deixar aqui a palavra livre para o senador, para algum recado. Eu sei que o senador tem participado aí da entrega de casas, desse programa Sub-50, que é importante, que tem levado moradias a todo o Brasil, tem participado da entrega de retroescavadeiras em todo o país, mas principalmente aqui no Paraná. Então eu queria deixar livre aqui, se o senador tiver algum recado, alguma informação sobre a agenda para essa semana. Berimbau, essa semana ainda de recesso no Congresso Nacional. Na próxima sexta-feira eu vou à reunião da MUV, que vai ser lá em Califórnia. Na sexta-feira à noite ainda eu vou até Ivaiporã num jantar com o Sindicato Rural de Ivaiporã, e ali ainda devo passar em Iretama à noite, na festa lá do aniversário de Iretama, indo em direção à Nova Aurora, que no sábado tem um café da manhã dos agricultores, em Terra Roxa, onde temos uma reunião do PMDB, em Marechal Cândido Rondon, no domingo, onde tem a festa no Boi no Rolete, e vou fazer uma agenda toda na região de Foz, Cascavel, região de Campo Mourão e a região central do Paraná na semana que vem, não nessa semana. Com relação às máquinas, queria dizer que conversei com a presidente Dilma quando tive a oportunidade, na última terça-feira, de viajar com a presidenta de Curitiba, na verdade desde de Ponta Grossa, Curitiba, Brasília, sobre a importância de nós atendermos prioritariamente os municípios que decretaram estado de emergência. E ela nos disse que vai atender já em agosto, no máximo em setembro, os municípios com as patrolas, os municípios que decretaram estado de emergência. E os demais municípios que ainda não receberam a retroescavadeira vão estar recebendo no mês de agosto. No dia 3 de agosto vamos fazer uma distribuição dessas máquinas, em parte delas em Toledo, e depois, lá pelo dia 15 de agosto, estamos acertando a data, a ideia é fazer em Ivaiporã para todos os demais municípios do Paraná que ainda não receberam as retroescavadeiras. Quanto ao Sub-50, eu anunciei aos municípios essa semana, e vou falar sobre isso também na reunião da MUV da próxima sexta-feira, que todos os municípios brasileiros, todos os municípios paranaenses, eles estão liberados para contratar moradia Sub-50. Isso quer dizer, isso não estava, só podia para municípios grandes. O que quer dizer o Sub-50? Sub-50 tem um subsídio maior do governo federal e tem uma prestação menor do cidadão. A prestação vai de R$25 a R$80, 25 mínimo, 80 ao máximo. Isso é prestação para realmente aquelas famílias que tenham renda inferior aí a 2 salários mínimos. São famílias que não têm condições de pagar uma prestação maior, como aquelas que estão sendo financiadas hoje. Hoje é em torno de R$200 mais ou menos. Outro recado que eu queria deixar é pedir sempre o apoio de todos os prefeitos, tem feito uma campanha nacional em favor disso, para agora, no mês de agosto, aprovarmos o projeto de lei no Senado Federal que trata do passe livre. E dentro desse projeto de lei, eu coloquei uma emenda para nós isentarmos, para nós pagarmos, nós, o governo federal, bancar todo o transporte escolar brasileiro, incluindo aí o transporte universitário, o transporte dos cidadãos do interior do Brasil, dos cidadãos do interior do Paraná, do Vale do Ivaí, que precisam diariamente custear o seu próprio transporte. Porque passe livre quer dizer que o governo vai bancar o transporte escolar nos grandes centros. Se vai bancar nos grandes centros, que são as cidades ricas, por que não também custear nos pequenos municípios, aonde normalmente é o aluno quem banca o seu próprio transporte escolar para poder estudar na cidade vizinha, a alguns quilômetros, às vezes até mais de uma centena de quilômetros, ir e vir toda semana e com, às vezes, uma ajuda de uma prefeitura ou outra, mas normalmente ele banca sozinho. Então eu estou pedindo o apoio
de toda a sociedade brasileira, de todos os prefeitos, deputados e senadores, para que nós possamos avançar também para o passe livre para o interior do Brasil. No mais, eu agradeço a oportunidade e desejo a todos os ouvintes da Rádio Nova Era um bom dia, que fiquem todos com Deus. Aí o senador Sérgio Souza participando com a gente aqui no quadro Conversa Franca pela Rádio Nova Era.